Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tô animado aqui porque nós vamos falar de Bob Esponja ao redor do mundo. É sempre muito bom. Eu, como dublador, né, tenho aí 40 anos de profissão, mas a gente não sabe de tudo. A gente tem que sempre aprender, buscar novas referências. E falando em aprender, olha só que bacana. O pessoal do Descomplica, o canal no YouTube, me fez um desafio. Como seria o Bob Esponja, o Edward Cullen, o Goku dando aula de biologia? Cara, foi demais. Esse desafio foi ótimo. A genética é o ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de uma geração para outra. E no final das contas eu fiquei feliz. É para ajudar o pessoal do Enem a guardar na cabeça. Eu lembro que tinha professor que cantava musiquinha, era muito mais fácil. E assim a gente ia decorando as fórmulas. Então esse vídeo foi muito legal que eu fiz lá com o Descomplica. Vai lá no canal deles. Vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês verem como é o Bob Esponja, Goku, Edward Cullen ensinando biologia, onde além de tudo, além da gente se divertir, vai aprender um pouquinho de biologia, guardar na cabeça de uma forma diferente para se dar bem no Enem, beleza? Beleza! Mas enfim, vamos lá, vamos ouvir as vozes. Eu tô curioso para ouvir as vozes, como é que são essas vozes, como é que é o trabalho dessa galera, porque... é muito importante a gente saber o que a gente tá fazendo, se tá legal, se não tá. Tem um grau de comparação, sem contar que é divertido, né? Então vamos lá. A voz em inglês eu conheço há 21 anos. Ouço o Tom Kenny aqui no meu ouvido, como o Bob Esponja por muitos anos eu já conheço bem, mas talvez muitos de vocês não tenham ouvido. Vamos ouvir aqui o Tom Kenny. Formation, I'm gonna name you Drizzle. Hey, good visibility. Vocês ouviram aí? Eu dou risada, porque eu rio mesmo quando eu dublo. Eu acho o Bob Esponja muito engraçado. Os caras são muito criativos, são muito viajandões, é muito legal. Esse foi o Tom Kenny. Agora já entrou aqui o árabe. Vamos ver o Bob Esponja árabe, na mesma cena. Gente, o Lula Molusco tá mais pra Bob Esponja do que pra Lula Molusco. Vou voltar um pouquinho, vocês não acharam? Olha só a voz do Lula Molusco, tá meio Bob Esponjesca, se é que existe essa palavra. Olha lá. Não gostei do Lula Molusco árabe não, parece uma veinha. Tá uma veinha assim, não gostei não. Inclusive vou dizer um negócio como diretor de dublagem, as vozes estão muito parecidas, são muito similares a do Lula Molusco e do Bob Esponja. Ó, o Lula Molusco muito parecido, deixa eu reparar no Bob. Ja, hij was uit. Denk het goed? Wat denk je zelf? Alles wat jij doet is vreselijk. Olha, o que eu acho aqui do holandês, né, fantasma do holandês voador, eu achei o Lula Molusco muito parecido. O Bob Esponja não achei tão parecido. É a voz agudinha, divertida, né, mas a voz do Bob Esponja é diferente. Ela é diferente, não é só agudinha, né? Agudinha, um monte de personagens tem a voz aguda. Vou ouvir de novo aqui, ó. Ik wou dat je eindelijk eens ging Tá parecido. Verhuizen? Maar Octo, dit is mijn... Zag jij dat ook? Waarom moest ik nou toch? Ó, pra mim ele tá fazendo só uma vozinha aqui e tá mais pro Mickey. Allez, mon petit Bob, ça doit pas être si dur que ça. Tu n'as qu'à faire une incision par là et... Francês! Là, non, j'ai rien dit. Autant pour moi. Je vous débarrasse, docteur. Des sushis. Que isso, cara? Olha, eu gostei do francês, muito legal. Até me deu um choque assim, lembrou um pouco o meu timbre. Interessante, gostei. Acho que tem mais a ver, a gente tem que procurar seguir a voz original, que é do Tom Kenny. Merci.
Je remets les couverts alors. Merci, Jacques Velame, eu não entendi porcaria nenhuma. Zu tun, auch wenn dir der Clown das weiß machen will. Leise, sonst hört er dich noch. Alles gut, Herr Krabbenjäte, wir haben eine Menge zu tun. Olha, eu acho que o alemão, mesma coisa. Gostei muito ali do Lula Molusco, achei parecido. Mas tô achando o Bob Esponja só levinho, só agudinho. Me pareceu ser voz de mulher, assim, no começo. Mas não é, né? A gente já viu aqui que não é. Deixa eu ver. O cara do alemão. Deixa eu ver se combina com a cara dele. Essa voz... Olha, não combina. Bom, mas olha só, né? Olha a cara dele aqui. Olha só, aqui. E aí vamos ouvir lá de novo. Ele falando aqui. Poxa, agora me surpreendeu, né? Ele ter um timbre desse. Porque, né, já não é... Oder die Servietten zu Origami-Figuren falten. Strohhalmwärmer stricken. Eu só acho isso, tá? Uma voz muito limpa, quase doce. O Bob Esponja é mais histriônico, é mais maluquinho. É uma coisa, mas assim, tem uma coisa engraçada. Desearía que solo te mudaras inmediatamente. ¿Mudarme? ¡Pero Calamardo! Pero Calamardo. ¿Viste eso? Me pregunto qué me hizo estornudar. Ó, gostei. Esse aqui é o dublador mexicano. Essa dublagem mexicana, ela passa na América Latina, né? Nos países da América que falam espanhol. Uma curiosidade, o dublador mexicano, ele fazia umas locuções pra HBO e eu fazia as mesmas locuções em português. Eu fazia o Bob Esponja e ele fazia o Bob Esponja. Eu fazia as locuções pra HBO e ele fazia as locuções pra HBO. E foi uma coincidência, né? Ninguém sabia disso, aconteceu. Mas o fato é que eu gostei muito da voz aqui do Bob Esponja mexicano. Achei que tá bem próximo do original. Vamos ver o italiano como é que é. Che aspetti? Ok, ci sono. Cerca di spicciarti in grana la marcia indietro. Indietro? Sì, certamente indietro. Eu acho que é aquela voz fininha só. Ah, não, até que... Não, tá legal. Gostei do italiano, faz a voz agudinha. Mas é que é uma cena gritada, né? Quando é gritada fica mais difícil a gente perceber. Mas eu curti. E sabe uma coisa que eu reparei, na verdade? Não sei. Em todas as línguas aqui que a gente passou até agora, tá bem dublado. A dublagem está boa, tá bem feita. É legal, então, que cada país aí tem um cuidado bacana com essa série, né? A gente não se deparou aqui, por enquanto, com nenhuma dublagem horrorosa, fora de sincronismo e tal. A questão das vozes é meio subjetiva, né? Um acha que é mais legal assim, outro mais legal assado e tal. Já pensou? Eu fiz aqui um pouquinho do Bob Esponja mexicano. O Bob Esponja italiano, se aqui fosse aqui no Brasil, ia ser uma coisa meio do Bexiga, né? Ei, Lula Molusco, você não tá entendendo, Lula Molusco? Orra, meu, topzera. E aí, meu? Tudo bom? Essa aqui, português de Portugal. Existe uma coisa com a dublagem de Portugal, né? Os brasileiros ficam falando mal da dublagem de Dragon Ball, ficam zoando que em vez de Kamehameha é Onda Vital. E aí os portugueses fizeram um vídeo falando mal da dublagem brasileira. Engraçado, vamos ver o Bob Esponja de Portugal. Espera, não digas. Para trás. Ah, Para trás. certo, para trás. Para trás. Está bem. Já Tá te bem, disse tá para pôr bem. a marcha atrás, SpongeBob. Marcha atrás. Opa, sim, peraí. está bem. Ele falou SpongeBob? Ele falou inglês? Tá engraçado, desculpa. É que pra gente o português é mais engraçado, né? Porque a nossa língua, e aí você ouve a nossa língua, na verdade a língua é deles, né? Não é nossa. Mas enfim, ele falou em inglês. Já te disse para pôr a marcha atrás, SpongeBob. Marcha atrás. Sim, está bem. Vai para trás. Aí para trás. Aí para trás! Aí para trás. Aí para trás, aí para trás. Aí para trás. Aí para trás, a voz meio presa aqui, assim. É um pouco diferente da minha. A minha vem mais aqui pra frente. Mas, gente do céu, achei engraçado, né? A gente acha engraçado porque é uma língua parecida com a nossa. Agora, eu reparei numa coisa. Primeiro, falou SpongeBob, por que não falou Bob Esponja? Ou sei lá como é que é esponja, de repente em português de Portugal é diferente, não sei. SpongeBob, esponja fora d'água, em 3D. Mas não gostei de falar em inglês o nome dele. Eu de novo, português do Brasil, vamos ver. Espera, não me diga. Engata a marcha. Hã? Engata a marcha. É isso aí. Engata a marcha.
Engata mais. Tá bom, tá bom. Tem que ser a ré, Bob Esponja. A ré? Ah, eu sei, a ré. Ah, Para frente. 3 coisas aqui que eu já vi. Minha voz tá um pouco diferente, eu fazia um pouco diferente, porque eu tava começando a série. Tem ali pinceladas do Bob Esponja que a gente ouve hoje, mas não é a mesma voz, apesar de ser eu. Outra coisa, o Lula Molusco aqui nesse vídeo é o primeiro Lula Molusco, que era o Dauís Cabeçudo, que infelizmente não está mais entre nós, faleceu. Hoje quem dubla é o Marcelo Pissardini, tem vídeo com ele aqui no canal. E a terceira coisa desse monte de língua que a gente viu aqui, pela primeira vez, porque meu celular tá tocando, Aline, você teria alguma declaração para fazer ao meu respeito, para o Brasil ouvir? Não tenho nada pra falar. Hoje não. A outra coisa, gente, que eu percebi nesse vídeo, olha essa placa aqui, carro. a ré? Ah, eu sei, a ré. Ah, Para frente. Ré. Vocês ouviram isso? Para frente, ré. Todas as línguas que a gente viu aqui essa cena, só em português que fizeram isso. Porque não precisava ler. Tem um vídeo, um dos primeiros vídeos do canal, eu falo sobre essa mania da dublagem brasileira de ter voz, lendo tudo quanto é placa o tempo inteiro, escada de emergência, não sei o que. Nossa, é muito chato. Em todas as línguas deu pra entender que ele olhou pra marcha e o cara falou, coloca a marcha ré e tal, e aí ele vai colocar a marcha errada, é pra frente, é pra trás, e ele olha, tá numa língua X, que no caso ali é inglês, e de repente, quando ele olha, é como se ele estivesse vendo japonês. Não precisava de um locutor falando para frente, ré. Não precisa. Então, pelo amor de Deus, clientes do Brasil, são pouquíssimas as placas ou telas, como se chamam, que precisam ser lidas. O público entende só de ver o que está acontecendo. Tipo, olha, isso aqui é uma saída de emergência. Já deu para entender. Não precisa ter uma placa no meio da cena falando saída de emergência. Isso é coisa de brasileiro. E eu sou contra isso na dublagem. Mas não era isso. Era para reagir à voz do Bob Esponja. E eu achei a voz do Bob Esponja brasileiro perfeita. Brincadeira. Isso aqui que eu queria mostrar aqui. Na dublagem portuguesa, esse engata marcha, engata marcha, engata marcha, ele vem lá do fim da montanha, né? Vem vindo ali e tá sem efeito. Aqui na dublagem brasileira tem reverb e tá mais distante, e esse reverb vai diminuindo à medida que ele chega aqui em primeiro plano pra gente. Isso é o trabalho de mixagem. E muitos mixadores aqui no Brasil são excelentes profissionais, inclusive provavelmente quem mixou esse aqui foi o meu amigo Daniel Soares Pedroso, que hoje é mixador da Unidub, o melhor e maior mixador do Brasil. Anota aí. Agora vamos ver os árabes. لا تخبرني. قد إلى الخلف. ها؟ قد إلى الخلف. حاضر. إلى الخلف. Olha, legal. قد إلى الخلف. حسنا حسنا. Olha. تحرك إلى الوراء يا سبونج بوب. إلى الوراء. نعم. إلى الوراء. Olha lá, ninguém fala pra frente, ré, só na do Brasil. إلى الخلف. إلى الخلف. Tá muito perto a voz dele. Ele tá lá longe, no fim da montanha. إلى الخلف. Não teve diferença. Vou tirar uma dúvida aqui do primeiro, do americano original. Quero tirar aquela dúvida da mixagem. Ó. Olha só. Ele vem baixinho com reverb. Reverb é eco. Vem baixinho com eco no inglês. Ó. Baixinho e com eco. E vem aumentando até chegar em primeiro plano. Ó, ponto para os brasileiros. Nas dublagens aqui, só a dublagem brasileira que tá com esse reverb e com o som baixinho que vem aumentando aos poucos. Gostei muito das vozes, não de todas obviamente, mas de maneira geral acho que os personagens estão muito bem colocados ali. Quero que você deixe nos comentários o que você achou aqui, que voz foi mais legal. Não vale falar, Wendel, a sua. Qual das vozes, né, de outros países você achou que se aproximou mais do original ou que se aproximou da minha? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Olha, uma coisa é muito bacana, saber que todos estão bem dublados, ou seja, é um desenho que é tão querido, é tão cultuado, é tão importante para a Nickelodeon, que eles exigem uma dublagem de qualidade. Tem aí umas questões de escolha de vozes, de mixagem e tal, mas a dublagem de maneira geral tá muito boa, e a gente tem que entender que não são todos os países que têm essa cultura de dublagem, como
na França, aqui no Brasil, né? Se dubla há muitos anos, há muitas décadas. Tem país que está começando, que não tem nem tantos profissionais assim, e hoje com a globalização aí, que tem streaming para tudo quanto é lado, então cada vez mais se precisa de produtos dublados e às vezes você não tem tantos profissionais à disposição. Então, de maneira geral, gostei muito, muito bacana, e ouvimos de tudo aqui, a voz, o português de Portugal e, é claro, esse locutor que vos fala. Então, por favor, para que cada um possa ganhar um hambúrguer de siri recebido em sua própria casa, diretamente do fundo do mar, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 2 milhões, e não se esqueça, Bob Esponja, Goku e, é claro, Edward Cullen tá dando aula de biologia lá no canal Descomplica. Você precisa aprender, hein? Valeu, galera, até o próximo vídeo.